Te atualizo também sobre o zagueiro Joaquim, ex-Santos. Ele interessa ao Palmeiras, ao Cruzeiro, mas deve acabar se mudando para a Europa. Para completar, preciso falar também de um alvo do Palmeiras e do Atlético Mineiro que deve continuar no futebol europeu. Casemiro virou alvo do Palmeiras. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a posição do Verdão e do staff do jogador. Quero te atualizar também sobre Almada à venda na Espanha, mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Queria te contar agora sobre a situação curiosa de Thiago Almada, jogador que arrebentava nos Estados Unidos, foi um dos craques do futebol brasileiro, se mandou para o Lyon, onde também foi bem, e é titular absoluto da seleção argentina, mas no Atlético de Madrid a coisa não aconteceu e, de acordo com a imprensa espanhola, o Almada está à venda. A ideia do time espanhol é negociá-lo já nessa janela de janeiro, mesmo sendo uma janela de menos movimentos no futebol europeu. O Atlético havia desembolsado 21 milhões de euros para comprá-lo do Lyon, um jogador extremamente interessante. E os clubes brasileiros que andam gastando bastante dinheiro deveriam colocar o Almada como uma opção, jogador muito diferente. Na passagem pelo Atlético de Madrid com o Diego Simeone é que a coisa acabou não andando, ele atuou em apenas 15 dos 26 jogos em que esteve à disposição, foi titular em só 5, com 2 gols e 1 assistência. Se você gostaria do Almada no seu time do coração, já usa o espaço para comentário para registrar o seu time e por que o Almada faria a diferença, beleza? E essa história de que Casemiro pode deixar o Manchester United em junho para virar reforço do Palmeiras de graça em julho. O contrato de fato está acabando e o volante de 33 anos de idade da seleção brasileira já pode assinar um pré-contrato. Pois bem, uma conta de palmeirenses afirmou que Casemiro é alvo do Verdão e mais, de que negociações já foram abertas. Entrei em contato com representantes do jogador e também com um dirigente palmeirense para saber o que há de verdade nessa história. E posso assegurar que não existe nenhuma negociação. Primeiro porque o Casemiro não pensa em voltar para o Brasil. Está descartada essa ideia. O jogador é titular absoluto do Manchester United, muito moral por lá, está jogando na seleção brasileira e deve ter propostas para seguir na Europa ou para se mudar para a Arábia Saudita. Depois, porque até pela relação que ele tem com o São Paulo, o Casemiro não pensa em defender um rival tricolor. E mais, Palmeiras busca um primeiro volante, mas entende ser mais fácil contratar o Fabinho, cujo vínculo também se encerra na metade do ano no Al Ittihad, do que em relação ao Casemiro. Portanto, se você palmeirense se animou com essa ideia, saiba que não há qualquer negociação no momento. Só para completar em relação ao Verdão, Abel Ferreira se reapresentou nessa terça-feira, depois de 2 dias a mais de férias em relação ao elenco. O Abel voltaria apenas na quinta-feira, mas diante da repercussão negativa, ele decidiu antecipar seu retorno ao Brasil. O Abel que tirou férias depois dos atletas, porque ficou no Brasil em dezembro para resolver algumas pendências relacionadas ao grupo. E você, o que pensa sobre as contratações alviverde? Já usa espaço para comentário para deixar sua opinião. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. E Joaquim, ex-zagueiro do Santos, interessa a 2 clubes brasileiros e a uma equipe francesa. Os interessados por aqui são Palmeiras e Cruzeiro, que já entraram em contato com o staff do jogador. O problema é que o Paris FC é hoje o grande favorito à contratação do defensor, que vive fase espetacular com a camisa do Tigres. Até por isso, a equipe mexicana nem aceita conversar por menos do que 9 milhões de dólares. O salário dele por lá é de 1 milhão de reais por mês, livre de impostos. Até por isso, apesar do interesse do Palmeiras e do Cruzeiro, é mais fácil imaginá-lo se transferindo para a França. Nas últimas horas, o Paris FC entrou em contato com representantes do atleta pedindo uma documentação oficial para que possa apresentar a proposta de compra. Só para lembrar que o Tigres havia o comprado do Santos por 11 milhões de dólares, 7 milhões de dólares em dinheiro e cerca de 4 milhões de dólares pelo perdão de uma dívida relacionada a Soteldo. Joaquim havia ido muito bem no Cuiabá, foi ótimo no Santos e vai melhor ainda com a camisa do Tigres no México. Cruzeiro talvez nem precise de zagueiro se o Jonathan Jesus não for negociado. Já em relação ao Palmeiras, a busca alviverde por um defensor é antiga e houve frustração nas negociações com o Nino, com o Vitão e agora com o Joaquim, que está mais para jogar na França. Boa noite, Nicola. Sugira uma troca entre São Paulo e Palmeiras, Veiga e Maia. Ambos precisam de jogadores dessas funções. Quem se daria melhor? Ontem também já havia
surgido essa ideia, eu preferiria ser o São Paulo nessa troca. Eu acho que o Veiga é mais jogador que o Maia, embora o Maia seja mais jovem. Vale a lembrança de que o Pablo Maia é um segundo volante, dá para jogar de primeiro também, né? Mas hoje o Palmeiras busca um primeiro defensor, um cara que jogue mais atrás. Enfim, vocês gostam? O que vocês pensam sobre essa possibilidade? No começo do ano, o Verdão queria zagueiro, meia e 2 atacantes, além do Marlon Freitas. Continua assim, sim. Prioridade para a zaga, Nino, Vitão foram alguns dos alvos, também falaram em Adrielson. Sobre volante, a contratação do Marlon Freitas não acaba com a vontade do Corinthians em contratar mais um para a posição. Do Corinthians não, do Palmeiras, perdão. E qual que é a ideia? É trazer alguém para fazer a função do primeiro volante, tá? O Fabinho é o alvo dos sonhos, mas o Fabinho só ficaria à disposição a partir da metade do ano, tá? E aí, busca-se um camisa 10, porque a interpretação é de que o Veiga caiu de produção e que o Maurício não tem conseguido render como se imaginava, tá? Sobre atacantes, não tem nada muito quente, não dá para dizer que há uma urgência em relação a essa situação, tá? Preciso falar agora sobre um alvo de Palmeiras e Atlético Mineiro que deve parar na Juventus da Itália. Eu me refiro a Guido Rodrigues, volante argentino de 31 anos de idade. Ele pertence ao West Ham e vive os últimos 6 meses do seu contrato. A Juventus há bastante tempo namora a possibilidade de contratar o Guido. E de acordo com a imprensa italiana, nas últimas horas, a Juve procurou os representantes do atleta para tentar um pré-contrato. A conversa avançou e agora a intenção é convencer o West Ham a liberar o Guido Rodrigues de forma antecipada para que ele se torne reforço ainda nessa janela de janeiro. Guido, que jogou apenas 6 partidas com a camisa do West Ham na atual temporada, não entra em campo desde 20 de dezembro. Nos últimos 4 jogos da equipe inglesa, nem sequer saiu do banco de reservas. Fala comigo, seus aloprados. O que acharam do vídeo de hoje? As informações estavam quentes ou não estavam? Curtiu? Então já deixa aquele like maroto para fortalecer demais o nosso trabalho. Vai sentar? Se for, senta o dedo no like e apoia o canal. Isso ajuda muito, faz bem, nós gosta demais. Tá ligado, crocodilo? Rapaziada, peço humildemente também para você se inscrever no canal e ativar o sininho, para não perder nada. Nunca esquece, esse canal é feito para você ficar antenado em todas as notícias do Verdão, combinado? Então é isso. Vou ficando por aqui. Obrigado pela moral de sempre e a gente se encontra no próximo vídeo. Tamo junto, fui!